Olá pessoal, como prometido, nós vamos iniciar hoje as séries de vídeos onde a gente vai trabalhar abordando aí alguns temas. E hoje eu convidei a Jennifer, né Jennifer? Sim, tudo bem? Ela trabalha com a gente e ela faz a parte de consultoria empresarial. Eu acho que é importante e nós vamos estar conversando um pouco sobre isso. O que é consultoria, né? O que abrange, o que é a pessoa que trabalha nessa área, ela leva até as empresas, e eu acho que vai ser bacana vocês ficarem aí a parte de tudo isso, tá pessoal? Então é isso aí, vamos começar, vou fazer algumas perguntas para elas, ela vai estar respondendo. Aqui é um bate-papo, que é onde a gente vai tirar algumas dúvidas. Caso vocês tenham mais dúvida, peço para que vocês continuem fazendo como vocês já fazem nossos vídeos que eu coloco no canal. Deixa aqui embaixo o comentário de vocês, tá? Eu vou estar respondendo e com a ajuda dela nós vamos estar levando para vocês alguns vídeos justamente em cima das dúvidas que vocês têm, tá bom? É isso aí pessoal, então vamos lá. Então, Jennifer, tudo bem? Tudo bem. Tá nervosa? Tá tranquila? Aqui é um bate-papo, como a gente sempre conversa na nossa empresa. Eu gostaria que você passasse para eles como é que você chegou na empresa e algumas coisas que você viu aqui que pode acrescentar para eles, tanto antes quanto pós ali e quanto agora. Bom, eu cheguei aqui até você, como em outros clientes, apresentei o meu trabalho de consultoria e disse que eu primeiro fiz uma avaliação, né? Olhei como estavam sendo feitos os processos, perguntei se estava contente. Normalmente, no geral, a resposta é a de sempre, sim, tá tudo normal. E eu vi alguns pontos que poderiam melhorar. Pessoas, a gente tem às vezes dificuldade, então a gente acaba muitas vezes deixando. Porque assim, pensa, não está trabalhando, eu vou deixar, porque é mais difícil de lidar, de conversar. Então assim, questão de colaborador, a gente tem que ter uma certa organização. Foi passado algumas mudanças que melhorou muito. Do organizacional, por exemplo, gestão de estoque, a gente não tinha e foi feito e melhorou muito para todos. No geral é isso, assim, questão de atendimento, né, José, que a gente sabe que as empresas por aí carecem. Uma das coisas que eu lembro, que nós até conversávamos muito sobre isso, é que há uma resistência muito grande de nós empresários, né, aceitar esse trabalho de uma consultoria. Mudanças. Né, mudanças, né? Me fala um pouco sobre isso, assim, existem outras empresas também essa barreira, essa dificuldade? Ah, sim. Os empresários, no geral, têm muita resistência à mudança, porque como costumam pensar que está tudo funcionando normal e bem, tem dificuldade de querer mudar para melhorar, achando que pode ser que piore, né? Porque assim, tá funcionando? Tá, mas sempre pode melhorar. E quem tá de fora e chega assim de novo, consegue enxergar melhor coisas que podem ser mudadas. A consultoria empresarial, Jennifer, ela é mais já para quem já tem empresa ou não? Porque quando eu coloquei ali o anúncio que eu ia fazer os vídeos, levando todos vocês que são colaboradores meus aqui da empresa, que colaboram com o crescimento da empresa, algumas pessoas me disseram assim, nossa, que bacana, porque eu estou terminando um curso de cabeleireiro e eu quero montar o meu negócio. Como é que é? A consultoria é só para quem já tem empresa ou não? Ou quem está iniciando precisa também dessa consultoria? Não serve só para quem já tem empresa, pode ser utilizado esse serviço para quem quer começar ainda, é até melhor, porque daí vai ter menos resistência, já vai começar fazendo da melhor forma, né, para todos, para você empresário, para o consultor, para o cliente, que vai chegar assim, vai ver com certeza com outros olhos a empresa. Uma das coisas que eu percebi, Jennifer, quando nós conversávamos muito nas nossas reuniões, era a questão seguinte, de você me fazer perguntas que eu não sabia responder. E aquilo ali me deixava muito incomodado. Por quê? Porque quando você vinha com uma pergunta e eu falava, não sei, ou às vezes assim,
não sei se eu fiz, se eu não fiz, um exemplo que eu gostaria que você passasse para todos que estão assistindo aí, sobre a questão de pesquisa de mercado, que foi uma das coisas que você me perguntou muito sobre isso. Se eu tinha feito antes de abrir o salão, como é que funciona essa questão de pesquisa de mercado? A pesquisa de mercado é basicamente, a gente vê, você vai escolher um ramo de atividade, você no caso já tinha, mas, por exemplo, o que a gente falou que pode ser feito antes de abrir a empresa, para quem tem interesse. A gente vai pesquisar o quanto já tem por aí de pessoas que fazem o mesmo que você e, basicamente, em contrapartida, o quanto de gente interessada tem nesse seu trabalho. Então, assim, sempre é importante fazer. De repente você abre uma coisa que não tem tanta procura ou que é só numa época do ano. Então, assim, você vai ter que achar uma outra coisa para fazer no resto do ano e outra, principalmente, fazer o que você gosta. Se você fosse encaixar em uma coisa que você gosta, é difícil dar errado. Legal, que bom. E eu aprendi muito com isso, pessoal, porque assim, eu achava que pesquisa de mercado era eu, sei lá, simplesmente perguntar para os meus clientes, né, o que eu achava, o que eles achavam no meu trabalho. E é óbvio, com 16 anos de profissão, muitas pessoas falavam, nossa, você é um excelente profissional. E às vezes eu me desbarrava muito com isso, de saber o que a concorrência em si, se ela está à frente do meu trabalho, se ela está junto comigo ou se ela está atrás de mim. Isso é importante saber, né? E o segmento independente de qualquer área, né? Nós estamos falando aqui sobre a área de beleza, que é na parte de cabeleireiros, mas eu acredito que você já me falou em algumas outras empresas que tem um ramo totalmente diferente, mas quando você foi levar a consultoria, foi feito junto com eles, né, essa pesquisa de mercado. Outra coisa que eu me lembro bem, Jennifer, que eu gostaria que você também passasse para eles, foi assim, no início, uma das coisas mais difíceis que eu tinha era trabalhar com o meu colaborador em si, que como eles são autônomos, né, eu acredito que muitos aí que tem salão ou que vai ter salão vai esbarrar com isso. Eles têm aquela dificuldade de entender que a empresa precisa deles como autônomo, porque eles são autônomos, e que eles também precisam de passar uma responsabilidade como profissional, mesmo sendo autônomo. Me fala sobre isso. Qual a tua visão? O que você trouxe para a nossa empresa de importante? A gente sabe que tem muito colaborador que é interno, registrado, que é mensal, que a gente sabe, e tem alguns que mesmo sendo fixos, podem prestar serviço para outras pessoas, por exemplo, que são os terceiros, os terceirizados. Então, assim, tem uma certa dificuldade. A responsabilidade pela pessoa, o jeito de falar, de tratar, parece que ela é muito independente, mas enquanto ela está te prestando serviço dentro da sua empresa, você, como empresário, como, né, o gestor da empresa, você tem que tratar ela da mesma forma que as outras, porque enquanto ela está te prestando o serviço, você tem que vê-la como qualquer outra pessoa. Tem a certa dificuldade? Tem, mas tem que ser da mesma forma, até para não ficar desigual. Okay. O seu cliente merece, né? E uma das coisas que eu achei interessante também, Jennifer, foi que nós começamos a trabalhar um padrão. Por exemplo, eu trabalhava uma maneira, e quando eu contratava ou eu trazia um colaborador para dentro da minha empresa, para fazer parte da equipe, eu esbarrava com isso, que era a questão assim, como você trabalha? Eu trabalho assim e sem assado, então perfeito, você trabalha assim, continue assim. E dentro do salão, por exemplo, haveria muitas oscilações, que eu entendi quando você me falou sobre ter um padrão, né? Todos trabalhar daquele mesmo padrão, onde o cliente se identifica com aquela identidade que a empresa tem, né? Você me disse muito sobre isso. José, a tua empresa precisa ter uma identidade, né? E eu gostaria que você falasse sobre essa questão. Como trazer uma identidade para uma empresa, como fazer com que essa empresa, junto com os colaboradores em si, eles venham a ter um padrão igual. Basicamente é assim, você abre uma empresa, eu não conheço nenhuma empresa que não tenha nome, sua empresa tem um nome, você coloca o nome, você quer que ele seja visto como? É de uma forma só e da melhor forma? Se você faz da melhor forma porque você quer agradar seu cliente, porque o retorno vem, porque você vê resultado, porque você quer que sua empresa seja conhecida lá pra fora. Não assim grandemente muitas vezes, mas você quer ser bem falado, você quer ser bem lembrado. Então você vai ter um padrão, não adianta cada um fazer de um jeito. Seu cliente vem, é bem atendido. A primeira vez, ele vai querer voltar. E se ele voltar e for mal atendido ou atendido diferente do jeito que ele estava acostumado,
não vai funcionar. Então assim, você tem que fidelizar o cliente, não conquistar um cliente hoje e amanhã perder ele. O cliente tem que ser sempre. E sobre essa questão de mudanças de hábito, eu lembro que eu não era muito acostumado a fazer reuniões com os meus colaboradores, né? Então, ou seja, nós decidíamos que ia mudar alguma coisa. Então, como gestor da empresa, eu simplesmente só repassava isso. E aí você veio com uma ideia bacana, que foi bem importante, eles sentirem parte da empresa, vestirem a camisa da empresa. Foi onde eu comecei, através de você, fazer com que eles trouxesse ideias para que nós pudéssemos junto fazer com que a empresa tivesse uma alavanca, né, que você diz assim, alavancar em si tanto o movimento quanto em si o sistema. E nas nossas reuniões, que são super divertidas, né, onde todo mundo pode falar e pode dizer o que acha, desde que realmente seja nos pontos específicos ali, eu gostaria que você passasse isso. Se no início os nossos colaboradores eles aceitaram isso ou também houve uma resistência, e se quem está assistindo quiser fazer isso, que já esteja preparado, se há uma resistência ou não. Diga um pouco para nós aí sobre isso. Pessoas são inteligentíssimas e se a gente der espaço para as pessoas falarem, a gente vai ouvir muita coisa boa. Então assim, a reunião é muito interessante você fazer em grupo e em particular, porque tem pessoas que têm vergonha de falar, tem pessoas que adoram compartilhar ideias. Então assim, ter o espaço de falar, ter aquele tempinho que não vai te atrapalhar, não vai te fazer perder um cliente, não vai te fazer perder nada na vida, só vai te fazer ganhar, é muito interessante. Conversa com pessoas, deixa elas falarem, fala, ó, eu aceito proposta, opinião, você acha que isso aqui dá para melhorar? Eu aceito, então assim, é melhor para todos. Legal. Ô Jennifer, eu propus aqui colocar no canal esses vídeos, essa série de vídeos, vou trazer outras pessoas aqui e nós vamos continuar com esse bate-papo, trazendo algumas coisas. Então eu gostaria que você também falasse para eles algumas coisas que nós vamos trabalhar aqui no canal, em relação a essas séries. Fale um pouco sobre o que é custo fixo e custos variáveis, que eu acho que é uma das coisas que mais me chamou a atenção na nossa consultoria. Sim. Toda empresa vai ter os seus custos fixos, variáveis e suas despesas fixas e variáveis também. Então assim, basicamente um custo fixo do salão de beleza, como o de qualquer outra empresa, seria um aluguel. E salão de beleza, por exemplo, você presta um serviço, você pinta um cabelo, você pinta uma unha, então assim, seria uma tinta, uma água oxigenada, um pó descolorante, um esmalte, isso seria um custo fixo. Pode variar o valor? Sim, mas todo mês você precisar para você atender o seu cliente. Sem aquilo você não vai viver. O variável vai ser uma manutenção de um secador, por exemplo. É um custo, porque sem manutenção do secador, você não vai atender o seu cliente. Digamos que você tenha um secador, você não vai conseguir atender, só que não vai ser todo mês. Provavelmente ele vai estragar de tempo em tempo. Entendeu? Então isso é um custo variável, né? Sim. Fixo seria aquilo que eu tenho que ter todo mês na minha empresa para suprir as necessidades dela, né? Como aluguel, né? Você me falou também sobre isso. E os variáveis são aquilo que eu tenho que ter guardado para uma possível necessidade, assim. Sim. Ou seja, houve ali uma lâmpada que queimou, não estava no meu orçamento, mas eu tenho esse custo. Então ele é um variável porque ele variou de valores durante o mês, né? Isso. E na verdade, uma manutenção predial, igual você falou, a luz seria uma despesa, porque assim, a lâmpada em si não vai te impedir de atender o seu cliente, uma lâmpada do seu salão, por exemplo. Isso seria a despesa, essa é a diferença do custo e da despesa. A despesa não vai interferir diretamente no seu trabalho. Quando você veio para a empresa e você quis realmente saber os fatores primordiais da empresa, você me mostrou que nos mínimos detalhes é que haveria diferença. Em coisas que eu estava gastando dinheiro que para mim hoje faz diferença, né? Um produto, por exemplo, você me disse muito isso, José, é necessário que você tenha dentro do teu salão um equilíbrio de peso, né? Onde saiba que tal produto tem que usar quantidade X em cada cliente, né? Fala um pouco sobre isso. Isso é um exemplo do padrão, por exemplo. Não adianta o José usar uma quantidade de produto e o Lucas usar outra quantidade, porque aí vai fugir do padrão, aí vai fugir da qualidade, isso vai mudar tudo.
Então, assim, depois de que a gente entrou aqui com o serviço de consultoria, a gente diminuiu basicamente 30% das despesas. Então, assim, isso muda bastante. Realmente, muitas empresas por aí têm esse problema de achar que tem lucro, mas mal sabe que muitas vezes tem prejuízo. Não é só manter a empresa, a gente tem que fazer dinheiro, guardar, investir. A gente às vezes para no tempo e continua achando que está tudo certo, mas investir é primordial. E para você investir, você vai precisar que sobre dinheiro. Eu me lembro que lá no início, Jennifer, era muito interessante que quando eu estava ali no lavatório preparando uma hidratação, e aí de repente eu não tinha noção. Tem tempo sobre isso, mas eu não tinha noção do que era fazer uma pesagem no produto. Eu achava que não, que a quantidade de produto naquele momento ali era o que ia favorecer o trabalho da minha cliente, né? E você falava, olha, quando você desperdiça um produto que vai para o ralo, né? Você falava assim, as tuas férias também que tá indo. Eu não esqueço disso nunca, né? Falava assim, olha, cuida com isso aqui, ó. Isso aqui pode ser as tuas férias, pode ser o teu carro novo que você vai comprar, né? Você falava para mim e você dizia assim, ó, não só relação à tua vida pessoal, mas com a educação dos colaboradores, porque se você, por exemplo, consegue diminuir as despesas, como você falava, né, você consegue também poder investir mais, não só em relação a ter uma melhoria de espaço, como também nos próprios colaboradores, né. Antigamente nós tínhamos uma festa anual, né, no final do ano, que era aquela coisa assim que de última hora eu decidia, e aí você falou, não, para aí. Agora que você está organizando a tua empresa, né, você falava assim, você tem que ter um planejamento até para isso, para quanto você vai gastar no final do ano com essa festa, quantos colaborador vai nessa festa, tudo isso é importante. O que eu gostaria que você falasse também, Jennifer, nós vamos falar muito temas bacanas e vai ter vários vídeos com temas bem específicos. Hoje é só uma conversa onde a gente vai estar abrangendo várias coisas, né? Sobre um pouco sobre estoque, que você falou no início ali, a questão de ter um estoque organizado dentro do salão de beleza. No geral, no salão de beleza, você vai saber o que você precisa normalmente no dia a dia. Qual a cor da tinta que você usa mais, o volume da OX. Se você costuma vender produtos no seu comércio, no seu salão, você tem que saber também o que o pessoal compra mais, para você ter. Porque assim, estoque é muito interessante. Você não vai querer ter que ligar para o seu fornecedor na hora que o seu cliente chega. Então você vai ter antecipado, né, em estoque mesmo, o que o seu cliente vai precisar. Tá, é uma coisa diferente que apareceu, seu cliente também não vai, assim, alguns chegam do nada, mas a gente costuma trabalhar com horário marcado. A gente vai se adiantar, não vai esperar o cliente chegar para fazer isso. Legal. Eu lembro disso que uma vez eu conversando com uma cabeleireira em um curso e ela me falou sobre isso. Ela falou assim, não, eu tenho um representante que ele vai no meu salão e ele pega e quando eu preciso eu ligo para ele e de urgência ele traz o produto para mim. Aí eu falei, tá, mas e qual é o valor, né, que você paga? Ela falou, é um valor X. E quando eu fui analisar, junto com a Jennifer, até deu esse exemplo para ela, a gente percebia que essa cabeleireira, ela gastava muito mais. Por quê? Porque se ela comprava um produto ou dois que seja, ela não tinha como negociar, né? Você falou, será que ela vai conseguir negociar com esse representante um preço mais em conta? E aí, né? Fala um pouco sobre isso, Jennifer. Bom, fornecedor é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Porque eles fazem preço, mas a gente que vai pagar, a gente como empresa. Então a gente vai negociar, a gente nunca vai aceitar a primeira proposta. Ah, não dá para melhorar. Ah, então eu vou melhorar. E se eu comprar mais? Você me dá um prazo? Você me dá uma condição melhor? Um desconto? Então assim, tudo vai refletir no seu preço de venda. Exato. Se você comprar mais barato, óbvio que você vai poder vender mais barato. E o seu cliente vai gostar. Ô Jennifer, nós vamos finalizar por aqui, porque esse vídeo já está um tempo assim bem legal para o pessoal assistir, mas tá bacana, pessoal. E nós vamos falar nas próximas aulas vamos aprofundar mais sobre o fornecedor, tá? Que eu acho que é bacana. E nós vamos começar a trabalhar daqui para frente uns temas mais específicos, entendeu? Bem assim, aprofundado mesmo. E aí entra vocês. Vocês vão deixar aqui dizendo, gostaria que vocês falassem sobre tal coisa que eu tenho dúvida, tá bom? E aí nós vamos trabalhar sobre isso. Então nós vamos pegar vídeos aqui no canal trazendo temas específicos. No próximo vídeo vamos falar sobre a questão de negociar com o fornecedor, que vai ser bem bacana. A questão do estoque, que ela também falou um pouco sobre isso, que a gente vai realmente aprofundar.
Uma das coisas que eu amo conversar com ela é justamente o fato de atendimento ao cliente, tá? Ela vai dizer muito sobre isso, quais foram as diferenças que houve dentro do salão sobre atendimento. Então, ó, são duas coisas importantes no próximo vídeo, que vai ser negociar com o fornecedor, tá? Atendimento ao público. Vamos colocar mais uma assim, só para apimentar o negócio, para deixar bem legal o próximo vídeo. Nós vamos falar, né, Jennifer, sobre a questão de como você, dentro do teu salão, aprende a colocar preço no teu trabalho. Eu acho que muita gente vai ficar, meu Deus, eu preciso assistir o próximo vídeo, porque eu não sei colocar preço no meu trabalho. Mas vai aprender. Concorda? Vai aprender, né, Jennifer? Vai aprender. Eu tinha essa dificuldade. Você lembra, né? Hoje não tem mais. Né, eu conversava com você, eu falava, Jennifer, mas como? O meu trabalho envolve ao cliente chegar e conversar diretamente comigo. Aí você fala, não, existe um preço, existe um custo, né? E existe todo um parâmetro. Então, essas 3 palavrinhas aí, no próximo vídeo, vai ser falado e nós vamos aprofundar. Ok, pessoal? Ó, a Jennifer não vai sair ainda do canal. Ela vai ficar um tempo com a gente. Nós vamos falar muita coisa ainda. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Gostando, você que não é inscrito, já deixa aí, ó, um like pra nós, tá bom? Já dê um curtir para nós. Se não é inscrito, já se inscreva, porque com certeza, se inscrevendo, já vai aparecer ali rapidamente, assim que eu colocar no canal o vídeo, já aparece para você, ó, José colocou o vídeo no canal, né? E aí você pode assistir de imediato, até primeiro do que os outros. Beleza, pessoal? Não esquece de deixar o comentário aqui. E no mais, é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.